Parashá Vayetchanan, o resumo dela pelo site Beit Chabad diz assim: Vayetchanan continua o relato da Torá sobre o discurso final de Moshe aos filhos de Israel. Ele disse ao povo que implorou a Deus para permitir-lhe entrar na terra de Israel, mas o Criador recusou seu pedido. Moisés, então, continua a exortar e advertir o povo a obedecer a Torá e seus mandamentos, não aumentando nem subtraindo de sua mitzvot. Diz-lhes para lembrarem-se sempre da incrível revelação que viveram no Monte Sinai, passando aquela memória de geração em geração. Moisés adverte o povo judeu sobre o prolongado exílio que viverão se abandonarem a Torá, e como Deus, ao final, os levará de volta à terra de Israel. Após designar as 3 cidades de refúgio na margem oriental do Rio Jordão, Moisés repete os 10 mandamentos e ainda descreve a revelação do Criador no Monte Sinai, enquanto ao mesmo tempo continua a admoestar o povo judeu a manter sua observância da Torá. Moisés ensina-lhes então o primeiro parágrafo do Shema, a passagem fundamental que recitamos 2 vezes ao dia, expressando nossa crença de que Deus é um e declarando nosso compromisso de amá-lo e servi-lo. Mais uma vez, Moisés exorta o povo a confiar em Deus, permanecer fiel à Torá e ficar sempre consciente das ciladas da propriedade e do sucesso. Após ordenar ao povo judeu que ensine seus filhos sobre o milagroso êxodo do Egito, a porção conclui com alguns mandamentos adicionais e avisos a respeito da conquista próxima da terra de Israel. Bom, isso tudo é a Parashá. Vejo que tem bastante assunto declarado. Deixa eu ver aqui um assunto do Shema, que é bastante importante. Bom, vamos ver assim, para a gente aqui, essa Parashá, ela acaba também tendo bastante valia para a gente, por causa da nossa história. Por quê? Porque lá nos idos de 2006 a 2011, chegando próximo de 2011, nós ainda vivíamos como uma igreja evangélica. E naquela época, nós tivemos uma palavra de final de ano que foi justamente sobre Moisés, tá? E naquela oportunidade, Deus tinha falado para a gente, naquela mensagem, de que a nossa ideia e compreensão sobre Moisés estava equivocado, como igreja evangélica. Até então a gente não sabia de nada disso. Foi naquele dia, portanto, isso foi uma palavra dada em setembro. E no final do ano normal que a gente comemorava ainda, 31 de dezembro, nós falamos naquele dia sobre Moisés. E naquele dia a gente explicou como que Moisés subiu aquele monte, como que ele olhou toda aquela terra, e depois a gente aprendeu que a morte dele não foi injusta, tá? E mais para frente a gente aprendeu, já estando no judaísmo, porque se não me falha a memória, esse foi o último final de ano que a gente passou como igreja evangélica. Depois o Eterno mostrou para a gente que nos últimos 5 anos, ou seja, de 2006 a 2011, ele estava mudando o nosso conceito, sem que a gente percebesse. E aí naquele dia foi que ele então falou sobre
essa questão que a gente defende até o dia de hoje, né? Que nós tivemos uma eternidade com Ele. Os anos se passaram, nesse ano que eu observei que a gente tinha lido tantas vezes ali o Zohar, e na Parashá Acharei Mot tem justamente essa palavra que ele trouxe naquele dia. Mas se a gente soubesse disso naquela época, talvez nós não teríamos crescido no entendimento judaico. Então, no Acharei Mot vai falar sobre justamente isso, que todos estavam reunidos em eternidade, nem existia mundo ainda, tá? Nós estávamos em espírito e em eternidade, onde foi feita a escolha. E esta é a base de tudo. E é por causa dessa escolha que todos tiveram de descer a esse mundo, e por causa do pecado de Adão que esse mundo veio a se tornar do jeito que ele é, ou seja, materializado, tá? Isso aqui é bastante interessante. E depois, aquele comecinho que a gente foi andando, foi em relação ao livro de Hebreus, capítulo 1 e 2, que fala céu, terra, terra, céu, que também é uma linguagem do Zohar, que declara assim como é embaixo, é acima. Então, o mundo, ele é feito nesse sentido de, como é dito ali em Gênesis, quando usa a expressão e Deus os criou macho e fêmea, essa linguagem não significa como o evangélico, a teologia evangélica fala que Deus criou o homem e a mulher. Aqui não faz menção a homem e mulher. Aqui faz menção a Kabbalah, quando declara macho e fêmea. São as duas últimas sefirot. Yesod, que é masculino, e Malhut, onde está esse mundo de S.A., que ele é o feminino. Troquei aqui, falando de novo. Yesod é masculino e Malhut é feminino, porque Malhut vai receber, tá? E nesse sentido, é a forma como Deus escolheu para poder mostrar que as duas coisas estão sempre ligadas. Você tem a morte e você tem o nascimento. Vê que são pares de opostos, tá? Tudo tem funcionado assim. Até o nosso ser, você tem o consciente e o inconsciente. É tudo em pares. Agora, deixa eu ver a parte... Deixa eu abrir aqui a parte que... Olha aqui, ó, o Shema, como vocês sabem, Deuteronômio 6, de 4 a 9, aliás, isso, de 4 a 9, depois a porção do capítulo 11 e os versículos de 13 a 21. E a última parte está em Números, do capítulo 15, verso 37 a 41. Coisa que a gente já sabe. Vou repetir aqui para você lembrar e guardar sempre isso. Que ao pronunciar o nome Adonai, quando você fala nessa frase, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, deve-se ter a mente que Ele é eterno. Qual a função de recitar o Shema? Principalmente para nós que viemos do cristianismo, era muito forte dentro da gente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E isso bate de frente não como somatório, mas bater mesmo, ó, bate de frente com aquilo que é o ensino de Deus. Deus, ele fala que ele é um. E tudo começa quando a Kabbalah fala sobre a luz infinita. Ela é chamada de Or, que é luz, Or Ein Sof. Uma coisa é Or Ein Sof,
Outra coisa é apenas o Ein Sof. Se você lê qualquer texto e você vê ali Or Ein Sof, é a luz infinita. É aquela luz que infinita, que só tinha ele, só ele é ele. Ele, Deus. Essa luz é Deus. Tá? Então, quando dá aquele desejo em criar, em compartilhar, o que Deus precisou fazer? Porque essa luz, essa energia alta do jeito que é, não tinha como criar nada. Porque você cria e já destrói. É muito forte. Então, ele precisou fazer o quê? Filtrar um pouco dessa luz. Então, aqui, na hora que ele faz esse filtro, ele então, aqui a imagem para você guardar, é aquele círculo, não sei se vocês lembram desse desenho, é um círculo assim, e você puxa daqui de cima uma linha reta, que vai mais ou menos um pouco da metade desse círculo, mas ela não pode pegar o raio de baixo, porque senão fecha o curto, né? E aí aquela luz invade de novo e dá na mesma. Então precisou descer aquele pequeno facho de luz, que é chamado de cave, é nessa linha dessa luz o Ein Sof, que é aonde vai ser criado todas as coisas. Tá bom? É diferente. Veja então nesse sentido que Or Ein Sof, tá? Que é o Deus infinito, ele não está nessa criação aqui. Por isso que é falado que Deus está oculto. Entendeu? É um assunto difícil? Mas você vai ouvindo, vai chegar uma hora que você vai, de tanto ouvir, você vai acabar compreendendo como são isso. Você entendendo esse começo, você vai perceber aqui que não tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Embora lá no começo tentou-se colocar que este Adão Kadmon, que é o Adão primeiro, original, era Yeshua. Tá? Mas ainda bem que não prosperou essa tese. Muitas pessoas ainda acreditam nisso, tá? Então você tem a linha do judaísmo messiânico. E você também, talvez, possa acreditar nisso. Não tem problema, isso é uma coisa entre você e Deus. Só que muitos ensinos aqui dentro do judaísmo você vai ter dificuldade para poder compreender, porque não vai ligar os pontos, você vai ficar com dificuldade. Então é mais fácil seguir o conselho que Deus nos deu aqui um dia. Esquece tudo que você aprendeu. Claro que se esquecer aí, não é para você ficar um disco virgem de novo. Senão você ia ter que começar do zero. Mas esquecer aqueles conceitos que atrapalham. E é nesse sentido que a nossa mente, ela tem essa energia, essa vibração que está lá, essa história registrada. Quando você faz a recitação do Shema Israel, deve-se tomar o cuidado, como já foi ensinado, falar o Shema, dando esse corte, Shema, e não falar Shema. Porque se você falar Shema, vai virar uma outra palavra. E ao invés desse verbo que vai significar ouve Israel, então ele vai estar na situação, vamos ao termo aí, frequência, na frequência de talvez Israel. E Deus não é talvez, tá? Então aqui deve-se falar Shema, cortando, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, agora sim vai esticar, ó, Errad. E tem que falar o D, que geralmente no dia a dia nosso a gente sempre come a última palavra, né? Você vai ver principalmente aí com esse advento de internet o quanto a gente escreve errado, porque já ficou tão comum que você não usa o R mais do verbo. Você vai escrever uma frase no WhatsApp, você escreve lá, ao invés de escrever vamos parar com isso,
Aí a pessoa diz, vamos parar com isso. Já está tão acostumado, porque quando você está falando, vamos parar com isso. Na verdade, na hora que você vai escrever, você tem que dizer, vamos parar, tem o R, tá? E no Shema, o Dalet, ele tem que ser pronunciado, porque senão ele vai fazer menção à idolatria. E justamente aqui se está dizendo que Deus é um, você não pode admitir, numa palavra dessa que Deus é um, você trazer o conceito de volta de idolatria, entendeu? Porque esse conceito de idolatria, ele já está dentro do homem. Esse próprio povo de Deus que foi, na verdade ele foi ajuntado ali, foi no Egito. E quando é entregue a Torá, nesse ponto que é entregue a Torá, aqui que nasce o povo de Deus que você conhece. Porque antes não era um povo. Tá? Então, voltando aqui. Olha aqui. Então, deve-se ter em mente que o Eterno, isto é, existe, existiu e existirá. Deixa eu ler o texto todo para fazer sentido aí para você. Quando falo Shema, portanto, cobrem-se os olhos com a mão direita, ao recitar o primeiro versículo do Shema, para maior concentração. E ao pronunciar o nome de Deus, Adonai, deve-se ter em mente que Ele é eterno, isto é, existe, existiu e existirá. A última palavra do primeiro versículo, Errad, que é o numeral 1. Errad é a palavra hebraica para o número 1. Portanto, aquela versão que defendíamos como igreja evangélica, como Deus único, esse Deus único está embutido aí, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quando você tem em mente que Deus é um, aí a tua cabeça, no nosso português, um sempre é um. Um não pode ser dois e não pode ser três. Agora, quando você fala único, você pode juntar uma coisa e ficar único, entendeu? Agora aqui, composta de 3 letras hebraicas, deve ser pronunciada com ênfase especial enquanto se reflete sobre o seu significado. Então, tem-se a primeira letra, que é o Aleph, com valor 1. Estamos falando aqui de Errad. Então, ela escreve com o Aleph, com o Het e com o Dalet. Então, o Aleph é o numeral 1, vale 1. O Het vale 2, 8, e o Dalet que vale 4. Aqui está dizendo então que o número 1, ele faz menção àquele que é 1. Errad, 1 é Deus. O valor de número 8, que é a letra Het, ele vai fazer menção da soberania absoluta de Deus sobre os 7 céus e a terra. 7 céus mais terra, que número que dá? 7 mais 1, 8. É o Het. E o 4 de Dalet, ele faz menção aos 4 pontos cardeais. E no final do trecho, antes de Emet, são repetidos somente quando a pessoa reza sem um minyan, que é no mínimo 10 pessoas. Então aqui está, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Seguindo aqui, no passado, as nações não conseguiam acreditar que havia um só Deus. Alguns pensavam que havia 2 ou mais divindades, uma boa e outra má. Concorda que isso prevalece no Brasil, praticamente isso? Quem é a divindade, uma má e uma boa? Pode ver que no fundo você mantém esse conceito até hoje. Quando fala uma divindade boa, você fala é Deus. Qual é a divindade má? Satanás. Então você vai ter, olha aí o perigo novamente, você vai juntar
Deus de um lado, Satanás do outro. O que vem a seguir? Que Satanás é aquele que se rebelou contra Deus e criou um reino independente. Além de não ter acontecido isso, não seria possível. Eu não sei se você já pensou, eu pensava lá no passado assim, como que alguém que conhece Deus fora desse nosso corpo, conhece Deus em espírito, está nessa eternidade com Deus, como é que ele consegue se rebelar contra Deus? É complicado, né? Mas foi assim que a gente aprendeu, que além dele se rebelar contra Deus, ele ainda trouxe com ele uma terça parte do céu. Esse é o ensino que a gente recebe como teologia cristã. Agora o Eterno fala em Isaías 45, capítulo 45 de Isaías, Deus declara que ele criou a luz, mas ele criou o mal, ele criou as trevas. Nessa criação das trevas, quem ele precisou colocar para administrar tudo isso? Ele precisou criar alguém. Aqui que você vai encontrar este anjo. Então, se ele é criado por Deus para tomar conta das trevas, a gente fica com essa imagem ruim, porque qual era a ideia? Fazer com que o homem criado, ele pudesse ter direito à escolha. Se o homem criado fica apenas com o conhecimento de Deus, ele não teria o livre-arbítrio, porque ele sempre não tinha o que escolher, já era só a parte boa. Quando Deus força o homem a escolher, então ele coloca, entre aspas, esse tentador. Você vai ser tentado, vai ter que pensar e vai ter que realmente desejar fazer a escolha por Deus. O versículo Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed, ele não está nesse texto, tá? Só que é uma palavra que quando Moisés estava com Deus naquele ciclo de 3 vezes de 40 dias, ele ouviu anjos do Eterno o louvando com essas palavras. Por isso que ele então falou isso, tá? Outra coisa, o Shema, quando ele é declarado, ele vai te dar 248 palavras. Essas 248 palavras, ela faz menção a 248 partes que nós temos no nosso corpo, tá? Então, estes são sobre os mandamentos do Eterno, não são 613? 248 está aqui. 300 são positivos, para você fazer, cumprir. E 365 são restritivos, para você não fazer. Então é importante pronunciar cada palavra, diz aqui esse comentário. Ve'ahavitá, que é o segundo versículo desse primeiro parágrafo do Shema, diz aqui, que Moisés continua, Ve'ahavitá eit Adonai Elohecha bechol avavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha, que ame a Deus, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. Por que Deus deseja que o amemos? É a pergunta que se faz. Se o amamos, cumpriremos suas mitzvot muito mais cuidadosamente. Se você ama Deus, pensará antes de cada mitzvah. De que maneira posso cumprir melhor esta mitzvah? Aqui ele vai citar Abraão, Isaac e Jacó. E vai colocar a dedicação de cada um destes, como eles estavam aplicados em cumprir o mandamento. Por exemplo, quando Deus fala para Abraão que ele deveria sacrificar o próprio filho, ora, o próprio filho não era uma criança, ele era um adulto, tá? Você vai ter menção
no livro História dos Hebreus, vai colocar que ele estava com 25 anos. E nos outros relatos judaicos, vai colocar que ele estava com 35 anos, se não me falha a memória. Seja 25, seja 35, é um homem, é uma pessoa que sabe muito bem o que é que está acontecendo. E ele então declara para o pai: amarra bem forte aqui as minhas mãos, os pés, para que eu não estrague a oferta a Deus. Jacó também fez a mesma coisa para que todos, então Abraão, Isaac e Jacó, aqui está chamando a atenção para estes nomes, para ver como que eles estavam interessados em realmente cumprir a palavra do Eterno. Quando é dito o que Shertan leot aliadecha verraio letofafot benenecha, atalazás como sinal sobre tua mão e serão por filactérios entre os teus olhos. Eu quero voltar nessa parte, já falei essa parte primeira, que é o mais importante para que a gente tenha na cabeça. Esse versículo, esse Shema, ele também, além dele ser usado nessa função, como uma... Ontem eu estava assistindo um filme, na verdade é uma série, e aí aparece a morte, quando vem pegar a pessoa. Antes de morrer, a pessoa vê a morte, tá? Como um anjo. Sem entrar nesses detalhes, como que acontece, vamos direto só nesse ponto que bate aqui com o que eu estou falando. Era um senhorzinho, estava lá tocando um violino, aquela música bonita, e aí, quando a morte chega no corpo de uma pessoa, né? Não é que a morte chega no corpo de uma pessoa, ela chega como uma pessoa. Ele está vendo então como uma pessoa. Na hora que ele bate o olho, ele sabe. E aí ele olha para ela e fala: já parece que passou tão rápido. E aí ele fala assim para ela, no filme, tá? Pode esperar só um segundinho ou um minutinho? Ela fala: tudo bem. Ele fala: não vai demorar. Aí ele levanta, põe o violino do lado. Essa cena foi lindo de ver. Não valeu só por esse pedacinho. Colocou o violino do lado, não sei como que chama aquela haste lá, colocou ali do lado, no reservado, sentou de novo na cadeira, fechou os olhos e falou: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E aí a morte pegou na mão dele e já vê o espírito saindo, né? Aí ele olha para o corpo dele lá e ele fala assim: nossa, como eu estava velho, né? E todo judeu é ensinado, não sei se vocês lembram de texto que a gente já leu aí, que diz que na hora da morte, todo judeu, ele recita o Shema. Então, se recita o Shema até 10 horas da manhã e até meia-noite, antes de dormir, deve recitar o Shema. Tá? Agora, em outros momentos, você também deve fazer uso do Shema. Quando? Antes de dormir. Falou: mas você já não falou que antes de dormir, já... O intento agora para falar antes de dormir é porque duas coisas importantes. Você tem ondas cerebrais. Estas ondas cerebrais, elas são únicas no teu cérebro, como registro, da mesma forma que você tem o teu polegar, quando você põe o teu dedão lá, que é a tua assinatura, aquela assinatura digital do dedão, só você tem aquela configuração. E só você tem também essa configuração de uma onda cerebral. Duas coisas, então, importantes. Lembrando que, simbolicamente, você vai ter o nefesh, a alma nefesh, no sangue.
você vai ter alma ruach no coração e você vai ter alma neshama no cérebro, tá? Quando você ora, canta, recita o Shema em voz audível antes de dormir, o que vai acontecer com estas ondas cerebrais? Deus altera a frequência desta onda. O que significa? Significa que qualquer ser impuro que se apresente a você durante o decorrer da noite no teu corpo para querer manipular, mandando informações para dentro de você, ele vai encontrar a porta fechada. Porque até então, a frequência dos shedim, dos demônios, eles vão ficar na mesma frequência que você. Por isso que a porta vai estar aberta, tá? Geralmente, como que eles usam para fazer isso? O sonho. Fala através do sonho. Para tentar induzir você, quando acordar de manhã, fazer aquilo que ele quer que você faça. Para você errar, para você desviar o caminho. Mas quando você fala o Shema, Deus vem e altera essa frequência. E aí na hora que um ser desse chegar perto, já não é mais o teu cérebro do jeito que ele estava acostumado. Mudou a configuração. Já não vai bater mais. E aí ele não vai conseguir mandar essas informações. Então isso aqui é extremamente importante. Outra coisa importante que foi muito útil para a gente e ainda deve se permanecer nessa utilidade, que quando você fala o Shema, o que você está reforçando? Que o teu Deus é um. E nós estivemos muito tempo batendo na nossa cabeça, no nosso coração, através de mensagens diversas, que Deus é três. Então ficou lá a vida inteira, ó, Deus é três, Deus é três, Deus é três, Deus é três. Quem são estes três? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É três, é três, é três. Agora, todo dia, aquilo vai estar bombardeando você. Deus é um, ele não é três. Ele é um, ele não é três. Ele é um, ele não é três. Tá? Eu lembro que eu dei uma orientação para uma mulher, uma paciente, muitos anos atrás. A queixa dela era que não conseguia dormir. Já tinha não sei quanto tempo lá que não dormia. E eu estava no começo desse ensino judaico, mas eu já dominava esse assunto aqui sobre o Shema. Eu atendi essa mulher, inclusive, naquela sala ali, ó. E quando ela me contou essas coisas, ela comentou que uma vizinha de apartamento, de porta, ela falou assim, eu não sei porquê, mas eu sei que essa mulher não gosta de mim. E quando ela chegou um dia, pelo jeito o prédio, acho que não tinha elevador, quer dizer, nem sei, eu que estou imaginando que, do jeito da conversa, que não era por elevador. Quando ela chegou, bem em frente à porta dela, tinha ali uma bandeja com aquelas coisas que você sabe que é um trabalho. E ela não ficou com medo, porque ela era evangélica, tá? Então ela entrou confiante em Deus, tal, só que ela percebeu que não dormia mais. E aí, você tem que ir com muito jeitinho, porque se ela é evangélica, ela vai ter que Deus como Jesus. E aqui, para quebrar esse, entre aspas, trabalho, eu precisaria que ela visse Deus como um, e não como três. E aí, com muito jeitinho, eu falei, olha, eu sei que você é evangélica, assim, tal, mas coloquei para ela, falei, olha, simplesmente antes de dormir, você pega esta palavra que está na Bíblia, mostrei para ela, e falei para ela, recite isso em voz alta antes de dormir. E ela fez. 15 dias depois, ela indicou uma amiga para passar por consulta também. Só que ela quis vir junto com a amiga.
Novamente eu atendi aqui. Quando eu recebi ali fora, quando a amiga entrou, ela me chamou do lado e ela falou assim: desde aquele dia eu dormi todas as noites. Então a gente fala essas coisas para você entender que funciona, que são coisas que têm cobertura no mundo espiritual, tá? Você deve aprender a fazer uso do Shema como remédio. Isso aqui entrou como um remédio para o corpo dela. É a coluna que estava tensa, é o problema, não sei mais o que é isso, aquilo. Não interessa, aquilo partiu de uma fonte espiritual. Só que se você pensar assim, você está pensando agora, como está trazendo o contexto judaico, cristão, você fala, isso é espiritual. Mas nós estamos falando de espiritualidade. O que é espiritualidade? Todo ser, toda pessoa que está aqui na Terra, você vê já de cara uma pessoa, você está vendo o corpo dela. Só que o corpo dela é a vestimenta que Deus deu para que a pessoa vivesse nesta terra com uma alma. Então, a alma que Deus dá a uma pessoa, a vestimenta é o corpo. Então, como que você vai entender isso? O corpo tem a alma nefesh, que é o sangue. Se você faz um corte e não coagula, esse sangue vai vazar. O que vai acontecer? A pessoa morre. Então é muito claro que vida e morte, nesse sentido, está no sangue. Então esse é o primeiro nível da alma, que ela está relacionada com o corpo físico. Você vê uma pessoa, você não está vendo a alma dela, você está vendo a vestimenta da alma. Conforme essa pessoa vai tendo um relacionamento com sua espiritualidade, ou seja, como ela vai lidar com pessoas, como o ato dela pensar, as ações que ela tem, como ela pensa sobre o trabalho, as coisas, honestidade, atributos, justiça, ela é má, esse conjunto todo faz com que ela vá se relacionar com pessoas, com coisas e também com a figura de Deus. Isso está no campo de relacionamento com este universo criado. Isso que é espiritualidade. Veja que, por que espiritualidade? Porque o verdadeiro ser da pessoa não é o corpo. O que faz a pessoa ser alguma coisa existente nesta terra é aquilo que ela sente por dentro. Ou seja, é aquilo que está na alma dela. Então, uma pessoa, ela é uma alma, ela não é um corpo. Tá? E por que ela é uma alma? Porque ela pensa, porque ela se relaciona, porque essa questão de tudo estar conectado uma coisa com a outra, essas influências, essas coisas que a gente está falando, por isso que tem as respectivas validades. A pessoa, quando pensa demais, até contra si mesmo, cria problema para ela? Cria. E aí você vai ter um ensino judaico que vai dizer assim: é proibido a você falar mal de você mesmo. Tem uma história, eu já contei aqui para vocês algumas vezes. Naquela época, lá no passado, se fazia viagem de trem. Então, um rabino muito famoso de um determinado local, não lembro lá qual era o local, até lembro, eu não sei falar esse nome, lá para o lado da Rússia. E então ele estava no trem, um outro homem sentou do lado dele e começou a conversar com ele. Aí ele perguntou: para onde que você está indo? Aí eu estou indo para tal cidade, falou o nome, eu vou visitar o rabino fulano de tal. Só que esse rabino era esse homem. E aí ele pensou assim, esse rabino: acho que eu vou pregar uma peça nesse cara aí, sabe? Aí ele começou a falar assim: o quê? Você vai na casa desse rabino? Nossa, mas esse homem não é coisa boa, não. E começou a falar mal, né? E começou a falar mal, e esse homem começou a ficar bravo, e começou a querer defender o rabino,
Só que ele não conhecia o rabino, não sabia que já era ele. E ele começou a discutir, chegou na estação ali, quando saiu, ele ainda empurrou e bateu nesse rabino. E aí foi cada um para o canto, ele foi descobrir onde esse rabino morava. O rabino já está na casa dele, tinha tomado um banho, está tranquilo, de repente, vamos pessoal, bateu na porta. Na hora que abriu, quando aquele homem olhou para o rabino, ele falou, mas você aqui de novo? E já quis pegar para bater nele de novo, né? Você é um animal, você ficou falando do rabino. E com muito custo, depois de apanhar mais um pouco, ele, né? Sabe quando você dá, igual na luta, você dá o sinal lá, né? E fala, pera, eu sou o rabino. Aí ele não acreditava mais, falei, mentira sua. Falei, eu sou o rabino, eu fiz isso para saber qual seria a sua reação, tal. Resultado dessa história se extrai que do problema é proibido que você pense mal sobre você mesmo. Você não tem esse direito. Um direito, em princípio, que você até tem. Só que o que traz isso para você? Maldade. Vai trazer o quê? Doenças. Esse tipo de pensamento, ele está em que campo? Da espiritualidade. Entendeu? Por isso que eu trouxe essa informação de novo, para você entender que a forma como você se relaciona internamente com você e se permite, você é o primeiro que traz as coisas ruins para dentro de você. O Shema, ele vai ajudar a combater esse tipo de coisa, para poder te dar força. Quando você reforça dentro do teu ser que Deus é um, sem que você perceba, está acontecendo o quê? Nós somos criados em frequências. Essa frequência com que você se coloca, ratificando o nome de Deus, vai fazer com que daquela frequência existe uma coisa que se chama ressonância. Você entra. Tem uma coisa interessante para quem não acredita nessas coisas. Joga lá no Google ou joga no próprio YouTube lá, ó, Ponte de Tacoma. Você vai ver uma ponte do jeito que você está acostumado, que ela é de concreto, asfaltada, ela é assim. Essa ponte, numa época do nada, ela entrou em ressonância. Ou seja, um som, uma frequência de som, entrou na mesma frequência do concreto da ponte. E aí acionou. E aí começa a vibrar. Então aquela ponte em concreto, ela começa a ficar assim, ó. Você fala, nossa, um concreto, é como se você visse essa parede aqui balançar. Você fala, mas concreto é duro, ele não balança. Veja no YouTube, isso é um vídeo antigo, isso aí faz muito tempo. Não vou arriscar nem falar o tanto de tempo aí, que eu de fato não lembro. É muito legal ver. E o outro, os carros estão passando, né? Conforme o carro está passando, ela começa a entrar naquela onda, assim, ó. É legal de ver, mas quem estava passando em cima dela, acho que foi terrível, né? Talvez seja a mesma sensação quando há terremoto, que treme tudo, tá? Então, nesse sentido, isso é uma ressonância. Por que você vê a plaquinha lá perto de hospital, para você não buzinar? Túnel, para você não buzinar dentro do túnel. Justamente para que o som de muitas buzinas ou uma só não entre no mesmo cálculo que foi estabelecido para aquele concreto e ele não entre por ressonância, ele começa a vibrar, aumenta. Aí pode estragar tudo. Veja, é tudo muito simples essas coisas, porque senão ia estragar um monte de coisa aí, tá? Mas quando você fala, por isso que é importante orar em voz alta. Pode ver. No passado, se a igreja evangélica, ela ainda ensina você a orar, como diz lá o texto do Novo Testamento. Quem lembra um texto do Novo Testamento que fala sobre o jeito de oração? Vocês lembram? Que bom, né? Que bom que você não lembra ainda. Mas o texto lá, se eu falar, você vai lembrar.
Quando for orar, entre no teu quarto em silêncio, feche a porta e fale a Deus com o teu coração. Se você falar a Deus de coração, você não está liberando a frequência. Então, a tua oração, ela não vai ter validade nesse mundo. Porque esse mundo, ele está dentro de uma frequência de ação. Tá? Agora, quando você... e o medo que o pessoal fala é que você deve orar em silêncio para que os demônios não escutem você e venha. Vou te falar uma coisa que eu já falei poucos dias atrás. Um livro judaico chamado Anatomia da Alma. Ali ele vai falar para você sobre que o Yetzer Hara, o Yetzer Hatov e o Yetzer Hara, inclinação para o bem e inclinação para o mal. Eles estão aonde? No teu sangue. Então ali ensina que você deve cuidar do teu sangue não somente quando você tira sangue para ver determinadas doenças, porque as doenças, elas são, o Rabi Meir, no Talmud, ele declara que todas as doenças, elas andam no teu corpo pelo sangue. Elas estão no sangue. E os teus erros, tá, estão representados no sangue. E com isso, você contamina todo o teu corpo por causa do quê? Daquilo que você pensa, daquilo que você faz. Ou seja, quanto mais... E o ambiente onde você está, sabe como que você traz para dentro de você? Pela respiração. Agora, você pega pela respiração um ambiente pesado. Como esse ambiente ficou pesado? Porque a pessoa falou. No que ela falou, esse ar, quando a gente fala sair esse vento, esse ar, ele está saindo de dentro de você. Este ar que você está falando, você está, dependendo do que você está falando, você está trazendo para o lado de fora aquilo que está dentro. Essa maldade. E aí vai juntando com que de outras pessoas, com o pessoal da rua, vizinhança, aquele ambiente todo fica pesado. Você estando ali e respira aquilo, você traz aquilo lá para dentro de você. Aí tem mais. Quando você está perto de uma pessoa, essa é a parte que eu quero que você entenda. O que está acontecendo? Não precisa nem falar sobre a frequência agora, hein? Basta apenas falar aquilo que ela está respirando, com aquilo que você está respirando, você não está vendo, porque isso está de forma sutil, ou seja, está numa frequência que o teu olho não enxerga. A parte do teu ser, a parte do ser da pessoa, se mistura, ó. Se junta. Sabe por que se junta? Porque tudo é conectado. Nós não temos essa ideia, mas é tudo conectado. E aí, você entra em contato com... Eu, quando falei isso para vocês, eu pedi para que vocês imaginassem a árvore de Natal, lembram disso? E as bolinhas da árvore de Natal são essas bolas de pensamento que você tem. Quando a gente pega um galho da árvore com outro, vamos supor que essa bola dourada com uma bola dourada minha, é tudo... a mesma coisa, ou seja, se é raiva, o outro também tem raiva, pronto, misturou a minha raiva com a dela, com a outra pessoa. Por isso, quando você vem de um lugar, você está lá com dor nas costas, você está pesado, quando você fala que vai em determinado lugar que você volta todo... É por causa disso, se mistura. E quando acontece isso, é possível que você, em mente, você consiga interpretar aquilo que a pessoa está sentindo. Se você consegue interpretar o que o outro está sentindo ou o que o outro está pensando, de repente, olha, quando você é muito amigo de alguém, basta o jeito dela olhar uma situação, você bate o olho e você fala, já sei o que você está pensando. E ela começa a rir e fala para você, é isso mesmo. Como que você soube? Porque houve essa conexão. Então, nesse sentido, você vai falar, eu vou orar em voz baixa para que um ser...
Esse ser espiritual, ele já está numa frequência que ele enxerga essa frequência que você está tentando esconder. Ele já enxerga e ele já tem essa leitura. Esses dias encontrei com uma pessoa ali no shopping, e ela me fez pergunta de algumas coisas, tal, eu expliquei que a gente já estava nesse ensino judaico, tal. Eu disse assim para ela, você lembra um dia, eu falando para essa moça, você lembra um dia que nós fomos orar logo após o culto pela fulana de tal? Eu estava tentando lembrar o nome dessa mulher lá, aquele dia, não conseguia de jeito nenhum. Agora que eu estou falando para vocês, me vê o nome. Me ajuda aí a lembrar depois, é Zelinda, o nome dessa mulher. Não é essa que eu estava conversando, tá? Por quem estávamos orando naquele passado. E aí, orando por essa Zelinda, o problema dela era aqui, nessa parte do estômago. E aí, foi visto que um ser saiu, quando falou assim, sai, foi visto que ele sai daquela mulher e ele mergulha dentro do abdômen dessa moça que eu estava conversando. Você lembra disso, fulano? Ela, não lembro disso não. Então você não vai lembrar nem da explicação que foi dada. A explicação que foi dada pelo próprio ser foi o seguinte, disse assim, quando foi dada uma ordem, sai daqui, eu corri o olho e vi que dentro dessa mulher, os mesmos pensamentos de onde estava aqui nessa outra mulher, a outra lá tinha o mesmo pensamento. Então, quer dizer, eu saio daqui, eu posso entrar lá. É a mesma coisa. E foi para lá. Entendeu? Então, esse é o sentido. E o judaísmo fala o quê? Ora em voz alta. Você deve ler a Torá em voz alta, não em voz baixa. Você deve ler a Torá em voz alta, você deve orar em voz alta. Por quê? Quando você está falando, Deus, tenha misericórdia de mim, veja como tem sido o meu problema, assim, assado. Quando você está falando, qual é o ritmo? No sentido da gente olhar na história e falar, olha, quando Moisés está falando aqui com Deus, é aquele pedaço que ele está falando para o povo, diz assim, por vocês, por causa de vocês, Deus falou que eu não iria entrar na terra. E aí ele está contando nessa paraxá que ele tinha pedido para Deus reconsiderar o pedido dele. E Deus fala assim, chega Moisés, não me peça mais que eu não quero te ouvir. Foi decretado, eu não posso quebrar o meu decreto. Aí Moisés vem e fala assim, mas Deus, como que você não pode quebrar o decreto? Teve uma situação assim, e contou um fato lá de Abraão, em que Deus mudou o decreto. Falei, Deus, se você mudou o decreto lá, por que não pode mudar o decreto agora que eu não posso entrar nessa terra? Tá? E aí Deus foi explicando, tal. Então, nesse sentido, ele está querendo dizer o quê? Que enquanto você está falando, a tua voz, ela entra numa vibração de frequência que ela vai associar. Está tudo ligado. Você vai associar com coisas que aconteceram. Veja só, você pode falar assim, Deus, quando o rei recebeu a visita do profeta Isaías, Isaías falou por profecia, porque você mandou, Isaías falou para ele, coloca a tua casa, rei, em dia, porque você vai morrer. E naquele momento o profeta foi embora, e o profeta diz assim, eu falei, tá bom, mas qual é o meu pecado? Ele fala, o teu pecado é que você é um rei que descumpriu a Torá. Você não cumpriu o mandamento de se casar e ter filho. Ele fala, mas espera aí, então isso não é problema. Conceda a tua filha em casamento para mim. E aí Isaías fala para ele, agora não é tão simples assim. Está decretado. E é decreto de morte. Você vai morrer.
E aí ele vai, diz lá o texto, o que Ezequias faz? Ezequiel, né? Ezequias ou Ezequiel? Porque tem os dois. Ezequias. Ezequiel é o profeta. Ele olha para a parede e começa a conversar com Deus. Ele fala assim: Deus, eu aprendi uma coisa com o meu pai. E o meu pai, desde criança, me ensinou que não era para eu acreditar em todas as coisas que fossem falado para mim. Então, era para eu pensar assim: tá certo, Deus. O Eterno pediu para o profeta vir aqui me avisar que eu vou morrer porque eu descumpri o mandamento de casar e ter filhos. Tá, mas se o Eterno pediu para o profeta vir aqui, você poderia ter me matado já direto, sem mandar avisar. Se você pediu para alguém me avisar, é porque você está abrindo uma brecha para que eu possa agir nessa brecha e alterar o decreto. Essa é a questão. Entendeu? Então você não pode aceitar tudo. Você tem a opção de, tem situações, como foi essa de Moisés, o decreto não foi alterado. Só que Deus também, se você ler aqui, entra no Rabad aí, ou vocês têm o livro lá do Midrash, você pode ler no livro do Midrash, nessa porção. Você vai ver Deus falando assim, para ele: Moisés, eu tenho uma coisa melhor para você. Às vezes, quando Deus não muda um decreto na tua vida, não é uma coisa ruim. Aí você vai falar assim: mas como que não é ruim? E aí você fala: olha o que está acontecendo. O jeito que você fala é ruim, é verdade. Tá? Mas você está vendo agora, né? Esse ruim que você está chamando de ruim, ele vai agir alguma coisa em você. Vamos supor, passa aí 1 ano, 2 anos. Você já é uma pessoa totalmente diferente para o bem. E aí você olha para trás e vai falar o quê? Se não fosse aquele dia, Deus permitir aquelas coisas, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Aí você consegue ver, nessa linha do tempo. Mas agora, você tem que manter um ensino na sua cabeça. Tudo que vem a nós, vem de Deus. Então, no alto, você tem nos céus o lado da esquerda e o lado da direita. E é você, através do teu comportamento, da frequência que você vibra ali, ou seja, a forma com que você usa a boca para falar, essa frequência sobe e ela vai movimentar ou o lado da direita ou o lado da esquerda. O texto famoso para você entender isso é do livro de Samuel, quando é dito lá: e um espírito mau da parte de Deus saiu e entrou no rei Saul. Tá? Porque o rei Saul, ele estava cultivando o quê? O ciúme. E do ciúme veio raiva, veio ira, veio um monte de coisa. Tá? Então, quando Saul fala aquelas coisas, aquilo sobe e vai movimentar a parte dos céus que tem os espíritos compatíveis com aquilo lá. Só que é um compatível ruim. E aí aquilo vem e se liga à pessoa, fica sobre a pessoa, começa a influenciar a pessoa, mais negatividade ainda. Entendeu? Então, quando você vai orar, ore a Torá em voz audível. Porque na hora que você estiver lendo essa parte da Torá, que a gente está falando aqui, você está liberando vibração. Essa vibração, ela vai subir, ela vai acessar os céus, nesse lugar que Deus tem a sua Torá. Então isso vai ligar a essa história. E os ensinos que Deus tem, que estão guardados nessa história, ele vai entrar por ressonância, em contato com você. E bênçãos do Eterno vêm dos céus, vêm sobre a tua vida. Entendeu? Para fechar, então, para você entender esse assunto que é bastante interessante, é você entender. Quer dizer que eu devo orar em voz alta? Sim. Ah, mas os demônios não vão me ouvir? O que eu estou querendo dizer é que ele não precisa ouvir a tua voz. Ele já
vai conhecer o que você sente, porque o que você sente, ele é expresso, ele é liberado pela respiração. Quando uma pessoa está com raiva, geralmente, aonde que você vê o problema maior que fica na cara? Respiração. Ó quanto que está saindo, ó. Tudo isso que você está liberando é esse vento da ira que está dentro. Uma pessoa que está perto, ela começa a relacionar com essas coisas. E aí, como não se está acostumado com isso, acha que é tudo normal. Mas não é. Tá? Eu acho que o que a gente já falou já é suficiente, porque a parte mais importante era relembrar, que aqui está pedindo para relembrar situações. Quando você relembra situações, você é como se estivesse passando de novo por elas. Tá? Então aqui é pedido para que os pais sempre eduquem as suas crianças na história judaica. Principalmente essa saída do Egito, o receber a Torá, essa geração que vai receber a Torá, porque Moisés está falando para pessoas que naquela época, está falando de 38 anos atrás. Então tinha gente ali, por exemplo, um jovem ali de 25 anos, ele não estava vivo. Ele não viu entrega de Torá. Então ele tem que crer naquilo que as pessoas estão falando. Então aqui de ouvir, ele precisa começar a aprender a se relacionar com Deus. Só que por outro lado, como ele nasce nesse percurso aí, como ele também não passou pelo Egito, ele também está livre daquela situação de perseguição que aquele povo teve de uma mente de escravo. Então aqui é um povo que está com uma mente livre, que vai poder servir a Torá sem escravidão. Mas está tudo misturado ali. Então tem que lembrar, por isso que eu trouxe à tona aqui, que essa paraxá, ela vai lembrar para a gente de como a gente saiu do cristianismo, que fez tantas coisas por nós. É cuspir no prato que comeu? Claro que não, porque se não tivéssemos, primeiro, não tinha como conhecer Deus fora desse aspecto religioso que se tem, tá? Então o problema para Deus não tem problema com religião nenhuma, porque conforme a pessoa dentro de qualquer religião vá se relacionando com Ele, vai se abrindo, ele quer Deus, mas ele está buscando em lugar errado, mas Deus identifica que ele está no lugar errado e começa a mandar, vou usar o termo vibração para ele, que ele vai compreendendo e vai saindo, e vai encontrar a Deus, até que ele vai ganhar estrutura para fechar aquela porta. Deus viu que a gente ganhou uma estrutura para fechar a porta desse cristianismo, sem ter problema. Tá? Então é isso, acho que a gente pode encerrar por aqui.